Aleluia. Graças a todos neste momento que estão ouvindo. Onde chegar esse som, onde chegar esta mensagem. Graça e paz a todos vocês, para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, o vizinho de trás, o vizinho da frente, você que está no apartamento, você que está na sua casa, graça e paz do Senhor Jesus. Ebenezer até aqui nos sustentou o Senhor Jesus e o Brasil é do Senhor Jesus. Nós conclamamos, nós entregamos o nosso país hoje ao Senhor Jesus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Então, nós entregamos a nossa nação nesta noite ao Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Tudo aquilo que está no coração de Deus é bom. Por isso, nós entregamos a nossa nação ao Senhor, entregamos a família ao Senhor, entregamos você do outro lado ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, nesta noite, Pai, nós entregamos aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor que vai ser extraída deste lugar, que vai sair até alcançar os ouvidos e depois os vossos corações. Que essas mensagens, elas possam refletir na vida de cada um de nós as bênçãos que o Senhor nos dá. Porque só pelo fato de estarmos aqui esta noite, para podermos apresentar ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, já é um grande feito. Apresentar a salvação do Senhor, porque esse lugar é um ponto evangelístico. Amém? Então, nesta noite, que vocês possam receber da parte de Deus. Então, eu vou chamar a irmã Ana para estar fazendo a oração, está fazendo uma breve leitura, fazendo a oração pelo país, fazendo a oração pelas nossas lideranças, fazendo a oração em geral. Depois ela vai estar passando para a Fabiana, diaconisa Fabiana, que hoje ela vai trazer a palavra do Senhor. Amém? Dá seu like, seu joinha, comenta, compartilha, porque através das nossas vidas, você também vai estar evangelizando. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento. A paz que só Jesus dá. Que Ele diz na palavra dele que só Ele dá a paz. A paz verdadeira, onde nós podemos descansar no Senhor. Aquele que não tem essa paz e tem a paz que o mundo dá, ela não tem uma paz verdadeira. Porque em qualquer circunstância que acontece na vida dela, ela logo começa a murmurar, a falar coisas que não convêm, a brigar, e não tem discernimento das coisas de Deus. Mas a verdadeira paz é somente Jesus, que é o príncipe da paz. Aleluia! Que Deus, com sua infinita graça e sabedoria, possa me usar nesta noite para orar por todos aqueles que necessitam. Orar pela nossa nação brasileira, que é carente de nossas orações. A palavra de Deus diz que nós devemos, é um dever nosso, orarmos pela nossa nação, orarmos pelos nossos governantes. Não importa quem está lá, no Supremo, no Planalto, nas assembleias, não importa, no governo estadual, na prefeitura, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, não importa quem está lá. Sabe por quê? Porque estão lá somente aquilo que quem Deus permitiu que estivesse. Nós votamos, mas a permissão deles estarem ali é de Deus. Então, nós devemos orar por eles. Nós devemos orar pela nossa nação para que nós
tenhamos vidas longas, tenhamos prosperidade, tenhamos saúde, tenhamos a paz, né? Porque muitos países estão em guerra. Israel está em guerra. Fala assim, mas Israel não é de Deus? É, sim. Mas aqueles que não seguem a palavra de Deus vai estar em guerra. A guerra veio porque Jesus disse que haveria tempo de guerra e rumores de guerra. Mas ainda não era o fim. Então, tudo que está acontecendo é para nós que estamos aqui, nós que estamos vivos, é para prepararmos. E aqui deste lugar, você que ouve toda segunda-feira a palavra de Deus, a nossa oração, tem que estar com o coração preparado, voltado para Deus, porque nós estamos no tempo do fim. Tantas coisas acontecendo. Já houve maremoto, terremoto, guerra está havendo. Já houve rumores de guerra. Agora estamos ouvindo guerras. O que mais falta para o Senhor Jesus voltar para levar a igreja dele? Muitos dizem, mas nem você sabe. Realmente, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu sei que uma hora ele vai voltar para mim. Porque eu já não sou mais criança. Entendeu? Se Jesus está voltando para um recém-nascido, agora imagine para nós que já temos uma vida longa aqui. Né? Então, é nós que devemos preparar. Porque aquele recém-nascido que foi recolhido, ele está no braço do Pai. E nós? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Como nós estamos diante de Deus? Como que você está se comportando nesta vida que Deus? Como você está se comportando? Cada um de nós vamos prestar contas a Deus um dia. Todos, sem exceção. Sem exceção. Por isso que Deus disse, prepara-te. Prepara-te, ouve, prepara-te. Nós temos que estar preparados para esse momento. A criança, a bebê, ela não tem como se preparar, porque ela não tem conhecimento. Mas nós, adultos, nós temos. Nós não somos leigos. Todo mundo tem uma Bíblia na sua casa. Leia, medite na palavra de Deus. Vê se não é verdade aquilo que nós ministramos aqui neste lugar há muitos anos. Você não precisa ter dúvida. Leia a palavra. Que a palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. E Deus é fiel para cumpri-la. Então, nós estamos num tempo de nos prepararmos. Todos nós. O mundo inteiro tem que estar preparado, porque há muitas pregações em todos os lugares do mundo. A palavra de Deus está chegando até os confins da terra, para se cumprir aquilo que Jesus disse, que levaríamos a palavra dele até os confins da terra, para que não haja ninguém, naquele momento, venha dizer, mas eu não ouvi. Mas quem pregou? Não importa. Vocês não me conhecem, você não conhece a Fabiana, você não conhece, muitas vezes não conhece a Odete, mas não importa. Nós estamos aqui, levando a palavra de Deus,
a palavra que é sagrada, escrita por Deus, pelo Espírito Santo, através de homens, sim. Porque não sejamos tão ignorantes de dizer que não foi o homem que escreveu, mas foram homens cheios do Espírito Santo, movido por Deus. Por isso, meus amados, vocês que estão nos assistindo, preste atenção. Não fique só naquilo que nós falamos aqui, não. Vá na palavra de Deus. Faça um confronto. Se nós estamos aqui falando a verdade, que é a palavra de Deus ou não. Amém? Mas eu vou ler uma passagem aqui da palavra de Deus, é curto. Salmo 121. Cântico de fé e confiança em Deus. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem guarda a nossa vida é Deus. Está escrito aqui. Quem guarda, quando nós vamos sair, você tem que pedir, Deus, vá à minha frente. Me guia neste dia, tudo que tu queres que eu faça. Abençoa, Senhor, a minha saída. E também tem que pedir e agradecer. Agradecer a Deus o seu retorno para casa. Agradecer o alimento, agradecer as vestes, agradecer a chuva, o sol, o vento, agradecer o ar que você respira, porque esse ar vem de Deus. É a vida de Deus soprando em nós. Tudo que nós temos vem de Deus. Nada do que temos é nosso. Tudo é de Deus. Tudo. A roupa que nós vestimos, o calçado que nós vestimos, tudo, o alimento que nós alimentamos no nosso corpo, vem de Deus. Então, por isso que Deus diz, em tudo dai graça. Nós devemos dar graça por esta nação brasileira, onde aqui, pela misericórdia de Deus, nós não temos guerra. Não há guerra no Brasil. Há homens maus, isso sim. Mas também está faltando muita oração. Os pais orarem pelos seus filhos. É obrigação dos pais orar pelos filhos. É obrigação dos pais acompanharem os seus filhos desde quando nasce até quando ele casa para ter a sua própria vida. É obrigação nossa orarmos pela nossa família, orarmos pelos nossos vizinhos, orarmos pela igreja, orarmos pelos nossos líderes
espirituais. Ah, mas eu sou católica romana. Ore pelo padre da sua congregação. Ore para que Deus abençoe a vida dele. Porque quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Ore pelos seus pastores. Ore, não esqueça dos missionários. Aqueles que saíram da sua pátria para levar a palavra de Deus a outras nações. Todos aquele povo necessitam de nossas orações, da nossa ajuda. Se você pode ajudar, ajude as missões. Como que chama aquela missionária que já faleceu, que era linda que ela era, fazia missões. Você conhece, sabe, sim. Sabe, sim, todos sabem, todos conhecem. Conheceu. Te falar. Aham. Irmã Dulce. Imagine vocês no papel de irmã Dulce. Uma mulher maravilhosa, que não mediu esforços para ajudar as outras nações, crianças, adolescentes, famílias. Uma mulher de fé, uma mulher de coragem. Eu admirava muito ela. A Madre Teresa. Era uma mulher que não tinha preconceito. Ela ajudava todo mundo. Sejamos um missionário. Ajude missões. São carentes, não somente das nossas orações, mas também de algo, de roupa, de alimento, de remédio. Aleluia. Que o Senhor nosso Deus, neste dia, venha nos conscientizar cada dia mais, para nós abençoarmos, orarmos pelo Brasil, orarmos pelas nações, orarmos pelos nossos filhos, que muitos estão aí. Eu não vou nem pronunciar, porque é muito dolorido. Já tive pessoas na minha família que passou por esse processo, mas para a glória de Deus, ele foi resgatado do inferno para a luz. E assim Deus ouve as orações dos pais, do justo. Ore pelos seus filhos. Ore pelo Brasil. Ore pelos pelos nossos governantes. Não esqueça que quando ao seu joelho para orar, ore pelos governantes. Eles são carentes de nossas orações. Não sejamos egoístas de orarmos somente pela nossa família, pelo nosso marido, pelo nosso filho. Ore pelos governantes, coloquem eles em suas orações para que o Brasil vá bem. É só debaixo de oração que move o coração de Deus. Se nós não orarmos, quem irá orar? Quem? Somos nós que temos que dobrar nosso joelho.
clamar a Deus pelos nossos governantes. Não sejamos egoístas de orarmos somente pela família. Não. Ore pelo seu vizinho. Você sabe o que o seu vizinho está passando? Ore pelo vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Ore. Não deixa de orar. Paulo diz, orar em todo o tempo. Porque o tempo são maus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ore pelos seus líderes espirituais. Ore. Não cesse de orar em todo o tempo. Ah, mas eu vou orar por meu vizinho. Ore, você tem obrigação, um vizinho orar por outro. É nosso dever de cristão. Ou você não é cristão? Você vai na igreja fazer o quê? Só vem a nós e o reino, nada? Quantos estão nos hospitais carecendo de nossas orações? Quantos enfermos estão nas UPAs, nos hospitais, em casa mesmo? Oh, Senhor, tenha misericórdia. Ajuda esse povo, Senhor. Ajuda aqueles que necessitam, Senhor, de uma palavra de consolo, de conforto. Quebra o coração, Senhor, de pedra, transforma em coração de carne, coração quebrantado. A palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado diante de ti. Abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa os nossos governantes, abençoa nossos líderes espirituais, visita cada enfermo nos hospitais, Senhor, porque Tu é o único Deus que é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, pelos enfermos, pelo Brasil, pelos governantes, Senhor, para que venham governar com dignidade, com amor, com respeito e com honestidade. Abençoa, Senhor, o Brasil. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti e agradeço. Amém. E passo a palavra para a irmã Fabiana. Ouça mais um pouco, preste mais atenção, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria começar lendo uma passagem que está em Gênesis 1. É os primeiros versículos, onde Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus a luz que era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e houve manhã, dia primeiro.
Versículo 6. Disse também Deus: faça-se um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. 8. Chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e houve manhã, dia segundo. 9. Disse também Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim se fez. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem frutos, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim se fez. 12. A terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos, que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e houve manhã, dia terceiro. Bom, vou pular agora lá para o versículo 19, 20. Disse também Deus: produzam as águas, enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda a ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 22. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Houve tarde e houve manhã, dia quinto. 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os seus animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse Deus mais: eis que os tenho dado todas as ervas que dão semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento, a todos os animais selvagens e a todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra em que há vida. Tenho dado todas as ervas verdes para lhes servirem de mantimento, e assim fez. Viu Deus que tudo fizera, e eis que era muito bom. Só para encerrar, houve tarde e houve manhã, dia sexto. Veja, em tudo Deus criou, e até chegar antes do homem, Deus falava: foi bom. O que eu criei foi bom. Eu gostei. Está aprovado. Só que daí o que Deus fez? Lá no versículo 26. A partir do versículo 26, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não falou só que era bom o que ele criou. Por quê? Ele estava ali criando a sua imagem e semelhança. E ele disse que foi muito bom. Foi a única vez que Deus disse: foi muito bom. Daí eu vejo assim, ainda Deus coloca, aqui, olha só, Deus ainda entrega todos os animais, tanto os répteis, como os animais terrestres, os animais aquáticos, todos, sem exceção, para serem o quê? Dominados pelo homem. Deus também coloca aqui que tudo que está na natureza, árvores,
ervas. Tudo foi feito para mantimento ou sustento do homem. Olha a perfeição de Deus quando a gente lê Gênesis capítulo 1. Para nós, tudo isso foi feito para nós. Ele criou primeiro um ambiente, encheu de coisas boas neste ambiente e ele falou que tudo era bom. Para depois nos criar e falar que era muito bom. Só que a gente é tão egoísta, já parou para pensar, que a gente não se contenta em dizer que queremos algo bom ou algo muito bom. A gente sempre tem que exigir algo excelente. Você já parou para analisar como as pessoas querem? Veja só, Deus chamou tudo isso de bom. Por quê? Porque não existe maldade em Deus, não existe nada superior a Deus. Mas a gente nunca está contente com o que Deus tem nos dado. A gente sempre quer mais. Nunca estamos satisfeitos. E Satanás, ali, ele começou a perceber isso. A insatisfação do homem. Ele viu algo na criação de Deus, na Eva. Por quê? Porque foi um momento de descuido de Adão, porque Deus mandou Adão vigiar. Deus mandou Adão cuidar de tudo que ele criou. Mas quando aquela serpente foi conversar com Eva, Eva estava o quê? Sozinha. Sozinha. Olha o perigo de estarmos sozinhos. Quantas pessoas acham, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu dou conta do recado. Eu tenho a minha força. Por quê? Ela acha que sozinha ela vai dar conta. Olha o que aconteceu quando Eva ficou sozinha. Ela escutou uma vozinha. Uma voz que veio para ludibriar ela, enganar ela, cegar ela de tal forma que, olha só, tudo que Deus fez ali era bom. E ela não entendeu que tudo aquilo pertencia a ela, tudo aquilo era para eles. E o que aquela cobra, aquela serpente disfarçada falou para ela? Que ela podia ser muito mais. Que Deus estava escondendo algo excelente para ela. Você acha que se Deus, com toda a sua grandeza, todo o seu poder, veja, ele criou do nada tudo isso. Você acha que existe algo que pode ser excelente ou maior do que tudo isso que Deus chamou de bom? Não tem como existir. Mas nós somos seres desconfiados. Nós somos seres que, às vezes, não acreditamos no poder de Deus. Nós desconfiamos que, não, deve ter alguma coisa a mais. Não pode ser só isso. A gente começa a desconfiar até mesmo das bênçãos que Deus já não entregou, como entregou aqui. Veja, eles não precisavam fazer nada. Eles tinham tudo ali para eles. Mas o que eles escolheram? Escutar aquela voz, ou melhor, Eva, sozinha, pela força dela, naquele momento, preferiu escutar uma voz que chegou para ela falando, não, você pode ser igual a Deus. Veja, Deus já falou aqui que ele estava criando a sua imagem e semelhança. Deus, quando nos criou ali, ele estava nos criando igual a ele. Não estou falando em questão de poder, de força, de nada disso, mas ele estava já nos criando igual a ele. E o que aquela serpente, aquela cobra foi falar? Não, você tem direito a muito mais. E o que nós temos escutado hoje do mundo? Você merece muito mais. O que você tem é pouco. Por que você está querendo só isso? Olha ali, ó. Na rede social de fulano, ela está postando que ela tem tanta coisa, era para você aquilo. E isso começa a encher o nosso coração com sentimentos que a gente quer
aquilo que os outros têm, não nos contentando com aquilo que Deus já tem nos dado. Você percebe isso? É uma forma sutil que o inimigo usa para contaminar o nosso coração, para nos encher de mentiras. Ele entra com uma pequena sutileza de engano e aquilo ali contamina de tal forma que você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Não, eu tenho que ter aquilo também. Eu preciso disso para ser feliz. Não, eu preciso daquilo ali para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Por que eu ainda não consegui? Ah, não. Esse serviço não é para mim, não. Eu mereço coisa a mais. Eu mereço ser gerente. Eu mereço ser supervisor. Eu mereço um cargo muito superior do que eu tenho. Mas será que você merece mesmo? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que aprender a ser contente no pouco para Deus nos colocar no muito. Se você não está contente no que você tem hoje, como que você quer viver o muito? Porque o muito nunca vai ser o suficiente. E isso foi o que a gente viu aqui no capítulo 1, que a gente está lendo. E é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. As pessoas não conseguem ser contentes, elas falam assim, elas acordam já reclamando. Ai, não, mais um dia de sacrifício, mais um dia de luta, mais um dia. Elas já acordam suspirando. Ai. Por quê? Porque elas não conseguem entender que o sono que elas tiveram foi para descansar no Senhor, porque Ele fala que enquanto nós estamos descansando, Ele está trabalhando a nosso favor. E eu vejo assim, nós acabamos acreditando que estamos sendo injustiçados, que estamos sendo passados para trás. E quando a gente vai lá na Bíblia de novo, a gente vai lá na passagem de... a gente vai lá em... Gênesis 16, no capítulo 16, do 7 a 13, está escrito: O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. 12. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Veja, esse é o Deus que nos vê. Ela estava ali fugindo de algo que ela achava que era uma injustiça contra a vida dela. Ela não escolheu aquilo que ela estava vivendo. Ela era uma escrava. Ela foi entregue nas mãos de Sara, na época Sarai, para ser a sua escrava, ser a sua, como fala, ama, né? Que cuidava das coisas dela, né? Sua empregada particular. E ali, como Abrão, marido de Sarai, tinha recebido uma promessa de Deus, Sarai tentou dar um jeitinho, entregando Agar como uma mãe de aluguel para Abraão, para gerar esse filho que Deus tinha prometido. E ali começou uma confusão, né? Então a Agar entrou na história. Não foi pela vontade dela ali, ela entrou como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, mas Deus é tão bom, veja só, Deus é tão bom,
que a promessa que ele tinha feito a Abraão se estendeu a Agar, porque essa promessa que Deus fez a Agar, que ela, no versículo 11 diz, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. 12, ele será como jumento, não, 10, desculpa, 10, disse-me mais o anjo, multiplicarei tanto as suas descendências que ninguém poderá contar. Essa foi uma promessa que Deus fez primeiro para Abraão. Deus falou que ele seria pai de multidões, que ele não conseguiria, que a descendência dele seria como os grãos de areia da praia, ou seja, que ele não ia conseguir contar. E aqui Deus faz a mesma promessa para uma escrava, para aquela que era apenas uma barriga de aluguel. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele estende as bênçãos dele para todos aqueles que estão debaixo da obediência dele. Então, veja, por que hoje estamos vivendo, então, tanta injustiça, se Deus é tão bom assim? Foi porque Adão e Eva, eles resolveram desobedecer uma ordem dada por Deus. Mas na realidade, foi um pedido que Deus fez para eles. Olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem se servir de tudo desta terra, somente destas 2 árvores vocês não vão poder comer. E o que eles fizeram? Veja, eles tinham todas, olha quantas árvores nós temos hoje ao nosso redor. Quantas árvores frutíferas que temos a nós para podermos pegar e satisfazer o nosso paladar. Para quem não gosta de manga, tem laranja. Para quem não gosta de laranja e tem condições de comprar uma banana, porque hoje o cacho da banana está muito caro, né? Mas se tiver, tem a banana. Se você jogar uma semente no seu quintal, se você tiver um quintal bom, vai dar limão, vai dar laranja, vai dar... Gente, eu lembro quando meus pais se mudaram para a casa onde eles moram hoje, tinha pinha, tinha carambola, tinha acerola, jabuticaba, manga. Nossa, era tanta fruta, tanta fruta. Mas o que o homem foi fazendo? Não, eu preciso construir algo aqui, então eu vou cortar essa árvore. Não, eu preciso fazer um puxadinho aqui, então essa árvore eu não preciso. Não, eu preciso fazer um espaço ali, uma cobertura aqui, então essa árvore também sai. Foi o quê? O homem foi desmatando e foi destruindo. Hoje nós estamos vivendo esse clima, em parte, por consequência daquilo que nós plantamos lá no passado. Nós não, ou melhor, por aquilo que nós deixamos de plantar, né? Porque a colheita veio, que é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, mas foi algo que nós deixamos de plantar. E aqui, Deus se apresenta a Agar, e é a primeira vez que Deus recebe um nome. Você sabia que, se você pegar uma Bíblia hebraica ali, Deus recebe o nome de El Roi, que significa o Deus que me vê? Porque ali Agar entendeu que era o Deus de Abraão que estava vendo ela e estava abençoando a vida dela e a do filho dela. Só que ela tinha uma condição ali. Ela tinha que voltar para onde? Para Sarai. Você pode falar assim, mas que injustiça, né? A questão não é uma questão de injustiça, ali era uma questão de princípios. É a mesma coisa. Hoje, você precisa pagar as contas, você tem que trabalhar. Você quer ter uma casa boa? Você tem que trabalhar muito. Então, há uma questão de princípios. Ali ela tinha que estar em obediência a alguém. No caso, não somente a alguém, mas também a Deus. Mas tudo isso veio por causa de quem? De Adão e Eva. Então, se a gente fosse definir o pecado, né, pelo dicionário, está escrito, é uma desobediência a qualquer norma ou preceito, uma falta ou um erro. Então, veja só, por causa do pecado. Mas se a gente for ver a definição teológica do pecado, é um ato ou um estado da vontade pessoal contra a vontade de Deus. Olha que forte.
A gente tem o costume de definir pecado como roubar, matar, destruir, né? Mentir, vícios, desonrar pai e mãe, prostituição. A gente define essas coisas como pecado, mas se a gente for ver a definição mesmo da palavra pecado, está escrito que é um ato ou um estado da vontade minha, sua, da vontade da nossa carne, que não vai contra que vai contra a vontade de Deus, ou seja, vai contra aquilo que Deus pede para a gente não fazer. Porque Deus, ele pede, ele não nos obriga, ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos se nós queremos ou não. Só que existe uma colheita para quando a gente obedece, que são as bênçãos de Deus. Mas quando a gente escolhe viver em desobediência, em pecado, acontecem algumas coisas, como a morte espiritual, a morte física, a separação de Deus e a convivência com o mal. Por que tudo isso? Porque, veja só, quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que Deus teve que fazer foi expulsá-los do jardim do Éden. Ali foi uma morte espiritual. E antes de expulsar, Deus falou ainda que eles não teriam mais ali, a partir do momento que eles saíssem, que eles viveriam também um tempo e depois eles iam experimentar a morte física do nosso corpo. Esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem, que é a morte física. A partir do momento que eles saíram do Éden, houve também uma separação de Deus, porque Deus ia todos os dias, face a face, visitar Adão e Eva. E a partir daquele momento, Deus não podia mais estar em contato direto com eles. Por quê? Porque senão eles seriam fulminados com a luz, a glória de Deus. E houve também a convivência do mal, o conhecimento do mal. Eles aprenderam o que era sentir dor, eles aprenderam o que era a mentira, o que era a traição. Você imaginou Eva, os 2 primeiros filhos de Eva, ela perdeu praticamente no mesmo dia? Por quê? Caim matou Abel. Deus apareceu para Caim e perguntou: o que você fez com o seu irmão que o sangue dele está clamando por justiça? E ele mandou Caim sair daquelas terras, da presença dos pais. Então, veja, para uma mãe ali, olha que dor, perder 2 filhos ao mesmo tempo. Então, eles aprenderam a conviver com o que era o sentimento do mal, porque isso não eram os sentimentos que Deus queria para nós. Deus não criou esses sentimentos. Não, foi por causa do pecado que nós começamos a adquirir esses sentimentos, que esses sentimentos começaram a fazer parte da nossa vida. Então, a gente começa a ver o quanto o pecado nos faz mal e nós ficamos falando, por que a injustiça? Porque nós estamos vivendo uma injustiça porque nós escolhemos ainda estarmos longe da presença de Deus. Mas há uma promessa, quando Deus expulsou Adão e Eva, que haveria um tempo em que ele iria enviar o seu filho para reconciliar conosco. Você sabe quem é que veio para se reconciliar conosco? Jesus. Ele que veio sem pecado, sem maldade, sem nenhuma mancha no coração. Ele veio para se fazer maldito por cada um de nós. Por quê? Porque a única forma de podermos ter acesso de novo com Deus, com o Pai, era através da entrega de algo, ou melhor, de um sacrifício. Na realidade, antigamente, antes de Jesus, era do sacrifício de animais. Mas até os animais já não estavam mais servindo como sacrifício, porque o homem ficou tão corrompido que ele estava tentando barganhar com Deus. Porque existia uma série de instruções para se fazer o sacrifício correto pelos nossos pecados, pelos pecados dos homens. Mas aí o que veio? Veio a ganância, a corrupção, veio a vontade de querer tirar vantagem do próximo, que seria o quê? A injustiça que a gente sente.
E eles começaram a barganhar, começaram a entregar animais impuros, animais com defeitos, animais doentes, ou ainda pegavam o mesmo animal e entregavam mais de uma vez. Tudo isso achando que estava conseguindo passar Deus para trás. Só que Deus, antes deles fazerem isso, Deus já conhecia o coração do homem. Por isso que ele fala aqui, quando ele expulsa Adão e Eva, que ele teria que enviar um dia, mas teríamos que esperar esse tempo também. Mas um dia ele teria que enviar uma pessoa para fazer essa reconciliação conosco. E essa pessoa seria quem? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso que eu não entendo, às vezes, as pessoas falarem assim, nós temos que pedir para Maria, nós temos que pedir para o santo fulano de tal, sendo que a única pessoa que nos faz, que traz essa conexão de novo com Deus é Jesus. Não existe outra forma de nos conectarmos com Deus. Não existe. E Deus ali deixa bem claro que ele ia mandar uma pessoa para reconciliar, para poder nos trazer para perto dele, nos conectar de novo com ele. Né? Porque não teria outra forma a não ser através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, não adianta a gente querer falar assim, eu vou pedir, eu vou pagar uma procissão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se não for para Jesus, não adianta. Não adianta, porque Deus é bem claro em relação a isso. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele disse isso? Porque não existe outro caminho para chegar até o Pai. Não existe uma outra verdade que não seja a verdade que Jesus veio pregar. Não existe outra vida que nós podemos ter a não ser através da vida de Jesus. Tanto é que Jesus ele veio e falou que quando você me recebe, quando você me convida para entrar na sua casa, você vai ter o quê? Vida em abundância. Vida em abundância, só Ele que dá. Como a Ana disse, a paz que excede todo entendimento, que é Shalom, é só Jesus. E se você for estudar a palavra Shalom, ela não significa somente uma paz que excede todo entendimento. Ela vai muito além disso. É a paz quando você está em ruínas, é a paz que te traz consolo, porque você sabe que Deus está com você, é a paz que vai trazer, que vai saciar a tua sede quando você tem uma sede da água viva, que é somente através de Jesus. E você, às vezes, fica querendo buscar na sua força, buscar no outro homem, buscar naquele cara que diz que agora é o prefeito, que é o juiz tal, que é o governador não sei das quantas, porque ele tem isso. Não vai resolver. Pode até, naquele momento, te ajudar em alguma coisa, mas pode ter certeza que vai vir uma cobrança. Vai vir algo que ele vai exigir de você que você não vai ter condições de pagar, sendo que Deus te dá de graça tudo que você pede. Tudo que você precisa e você pede para Deus, ele te entrega de graça. Veja, ele entregou para Agar de graça, ele só falou para ela, volta para volta para Sarai. Era só isso que ela tinha que fazer. E você acha que o que aconteceu? Agar teve o filho. Teve Ismael. E você sabe quem Ismael é? Sabe quem são os descendentes de Ismael? São os árabes. Veja só. E você acha que existe um povo, tirando os judeus, um povo tão inteligente quanto os judeus? Somente os árabes. Um povo que é rico. Olha lá os Emirados Árabes. Riquíssimos. Por quê? As bênçãos se estendeu pela obediência de Agar. Então Deus abençoa quem obedece a Ele. E Deus vê não somente pessoas como Agar, não.
Deus viu Davi quando estava pastoreando as ovelhas. Deus viu Gideão quando estava no lagar malhando trigo. Deus viu Paulo e Silas na prisão. Deus viu Pedro também numa prisão. Como Deus também está te vendo hoje. Eu não sei o que você está passando, ou o que você está se sentindo injustiçado. Muitas vezes você acha que esse governo está sendo injusto com você, o sistema econômico está sendo injusto com você, o seu serviço, o seu chefe está sendo injusto com você. Então olhe para Deus, fala: Senhor, tem algo que eu preciso fazer para o Senhor me abençoar? Porque ali Agar precisava somente voltar para Sarai. Será que você não está precisando fazer alguma coisa? De repente está faltando você entregar a sua vida a Cristo. Confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque veja só, quando você entende, como eu já disse, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Se você conhecer a verdade, quem é essa verdade? É Jesus. Essa verdade é Jesus, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você conhecer essa verdade vai te libertar dessa injustiça que você acha que está vivendo, desse cativeiro que você acha que você está aprisionado. Não existe outra forma. Você tem que entender que você precisa conhecer Jesus. Como assim conhecer Jesus? Conhecer Jesus é conhecer o que Ele pode fazer por você, porque às vezes a gente costuma limitar. Não, eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo no nome de Jesus, mas as coisas não estão funcionando porque eu também tenho que fazer algo. Sim, às vezes você tem que fazer algo, sabe o quê? Descansar. Descansar, porque a palavra de Deus diz que Ele não trabalha num coração ansioso. Às vezes você fala assim: eu estou muito cansado. Justamente você está cansado porque você não está descansando no Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Justamente a palavra de Deus diz que quando eu falo que eu sou fraco, Ele se faz forte e Ele age ao meu favor. Então veja quantas coisas que nós temos que aprender em Jesus. Você está falando que eu tenho que ficar então em casa só deitado e dormindo? Não, você tem que trabalhar. Você tem que fazer a sua parte, que é ir para o serviço, trabalhar, pagar suas contas, correr atrás, sim. Mas não é tentando dar o seu jeitinho, como nós brasileiros às vezes falamos: vou dar meu jeitinho, né? Vou lá ligar para fulano para ver se ele consegue dar um jeitinho para mim também. Vou procurar ciclano para ver se ele me dá um jeitinho aqui, né? Não, é você. Você trabalhou, você foi para o serviço, fez tudo certinho e as coisas estão sendo injustas com você? Vai orar. Davi estava o quê? Pastoreando. Os irmãos dele, Samuel chegou para ungir o próximo rei de Israel. O pai de Davi esqueceu de Davi. Por quê? Porque ele era o menor da casa, para o pai de Davi, ele era o menos, vamos dizer assim, o menos indicado, né, aos olhos dele, porque ele só servia para o pai de Davi, ele só servia para pastorear. Os outros eram todos fortes. A palavra de Deus diz que eles eram fortes, bonitos, né? Eles eram de grandes portes. Então, o pai de Davi acreditou: não, deve ser um desses. E Samuel também acreditou quando viu aqueles homens. E Deus falou o que para ele? Não. Eu vi Davi pastoreando as ovelhas. É ele. Porque ele está em obediência ao seu pai aqui na terra primeiro. E ele está trabalhando. Ele não está em casa à toa. Ele não está só, sei lá, né, se exibindo para Samuel ali, o profeta que estava ali naquela hora, mostrando os seus músculos, a sua beleza ou coisa parecida. Não. Davi, ele sabia que Samuel ia estar lá. Porque um profeta, quando ia na casa de alguém naquela época, era uma notícia como hoje. Vamos dizer, o governador vem na casa de fulano, ou o presidente vem em Cuiabá. Seria mais ou menos isso. Todo mundo fica sabendo dessa notícia. Mas Davi não largou as suas poucas ovelhas. Ele estava lá
fazendo o que o pai dele tinha ordenado. E Deus conhecia o coração de Davi, e Deus falou assim: eu vi o que Davi estava fazendo, e é ele que vai ser levantado como rei, não vai ser nenhum desses. E foi o que aconteceu. Se você ler lá Samuel, você vai ver que ele foi ungido. Não foi naquela hora que ele foi levantado como rei. Ele foi ungido, teve um tempo de preparo, porque toda bênção é um processo, há um tempo para se receber, né? Tem bênçãos que a gente recebe assim, ó, que nem miojo, né? Coloca no fogo, tchum, na hora, né? Mas tem bênçãos que a gente precisa ser preparado, ser moldado, ser capacitado para receber, porque senão vira maldição. Então, ali, teve um tempo de preparo, teve um tempo de espera. Mas em Efésios 2, do 18 a 20, a Bíblia diz também que judeus e não judeus podem ir até a presença do Pai por meio de Cristo. Então, veja, a partir de Cristo, todos nós temos acesso, não são mais só os judeus, porque naquela época havia uma promessa para os judeus. Para os judeus que eram o povo de Deus. Mas como os seus o recusou, ele veio para todos. E nós temos esse acesso hoje. Por isso, o que está faltando você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? O que você está esperando? Você está cansado das injustiças? Mas será que você já fez essa entrega do seu coração? Entregou verdadeiramente? Porque às vezes a gente fala da boca para fora e acredita que tá bom, já entreguei, já está tudo certo. Mas o entregar também é estar em obediência com a palavra do Senhor, é viver para Cristo todos os dias, é deixar a sua velha criatura, é largar aquilo que você fazia de errado e não fazer mais, é colocar a sua mente conectado com os pensamentos de Deus, levar cativa a Deus, porque a palavra de Deus fala que a nossa mente, ela precisa ser transformada todos os dias, renovada, para a glória de Deus, porque Satanás, ele não tem acesso à nossa mente, mas ele fica enviando, sabe o quê? Setas todos os dias, sabe? Todos os dias ele envia uma setinha aqui, uma setinha ali, e ele vai só jogando, esperando que essas setas começam a fazer efeito. É a mesma coisa quando você começa a sentir, sabe, aquele sintoma de gripe, você começa a sentir uma dorzinha aqui, você começa a sentir uma dorzinha ali, você começa a sentir a garganta arranhar. Daí, de repente, você já está, se você não cuidar, de repente você está acamado, com uma febre alta. Então, é a mesma coisa, começa com uma seta aqui, uma seta ali, e de repente, se você não tomar cuidado, você já está todo perdido, acreditando nas mentiras de Satanás. Mas em João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Veja, não é Maria, não é Mateus, não é Marcos, não é Paulo, não, é Jesus falando. Jesus, o Filho e o Pai, eles são um. Por isso, quando a gente pede no nome do Filho, o Pai, ele nos atende. Ele nos atende para que o Filho seja glorificado no Pai. E olha, por isso é importante a gente entender e tirar essas vendas dos nossos olhos, tirar os tampões dos nossos ouvidos, escutar a verdade, conhecer verdadeiramente a verdade que é Jesus. Porque quando a gente entende isso, a gente vai entender o que está escrito em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha que forte. Porque a gente, às vezes, quer se aproximar de Deus da forma mais ingrata possível, sem reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente quer se aproximar de Deus acreditando que clamando, por qualquer um. Não vai ser. Vai ser somente através de Jesus.
Somente através daquele que morreu por mim e por você, porque ninguém conseguiu ser castigado como ele foi castigado e não vai conseguir. Não vai conseguir. E eu quero encerrar com um último versículo que está em Jeremias 33, 3. Clamem a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Você ainda está na dúvida? Clame a Deus. Clame a Deus nesta hora. Você ainda tem alguma dúvida do que Jesus pode fazer por você? De que Deus é aquele que está te vendo nesta hora? Clame a Deus, que Ele vai responder a você. Mas clame com o coração aberto para escutar aquilo que Deus tem para te falar. Não clame de qualquer jeito, não. Não clame duvidando. Sabe, porque quando você duvida de Deus, Deus não vai responder. Quando você duvida do poder de Deus, Deus não tem como nem falar com você, porque tudo que Ele falar para você, você não vai acreditar e Ele não vai perder tempo com quem não acredita, porque a palavra de Deus fala que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Por isso eu quero encerrar com vocês, pedindo para a irmã Odete fazer essa oração, né, de entrega. Olha, nós temos pedido para você, é um tempo de entrega. Entrega, não interessa se você já entregou uma vez, se você está sentindo injustiçado, entrega de novo a sua vida. Não tem problema você entregar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Entrega a sua vida. Entrega, mas entrega verdadeiramente e confessa Jesus Cristo e peça para o Espírito Santo fazer morada na sua vida, para que Ele venha te ajudar a confessar o que você precisa confessar, porque às vezes você está entregando a sua vida, mas você não está confessando aquilo que você precisa confessar a Deus e pedir perdão também, porque tudo isso faz muita diferença. Amém? Eu agradeço a oportunidade e até a próxima segunda. Amém. Amém. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato, você tem que se arrepender genuinamente, verdadeiramente. Se você não se arrepender, não tem valor nenhum. Porque quando nós rasgamos nosso coração diante do Senhor e nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, e também a palavra do Senhor fala que nós não podemos pecar mais. Tudo ficou para trás, tudo se fez novo na nossa vida. E nós temos que nos arrepender e não praticar mais as velhas práticas. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós rasgamos nosso coração, nós alegramos o coração do Senhor. E, de fato, nós nos entregamos ao Senhor e temos uma vida plena com Ele. Amém? Deus, nesta noite, quem estiver ouvindo aí do outro lado, onde alcançar as ondas desse microfone, em nome de Jesus, você que estiver aí do outro lado, de pé, do jeito que você estiver, deitado, primeiro você tem que se arrepender diante do Senhor Jesus. Se você não se arrepender, essa oração aqui é falsa, essa oração não tem valor nenhum. Mas se você verdadeiramente se arrepender, entregar seu coração ao Senhor, então nesta noite que o Senhor escreva seu nome no livro da vida, apague todo o seu pecado lá de trás, porque a palavra do Senhor fala que quando nós nos arrependemos, multidões de pecados são apagados da nossa vida. Então, Senhor, que a pessoa, ou essas pessoas que estiverem aí do outro lado, aceitando ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, ou aquele que estiver do outro lado, também na internet, ouvindo o Senhor, que o Senhor, aquele que de fato não foi convertido, mas aquele que o pecou e queira se reconciliar nessa noite com o Senhor, que o Senhor possa se entregar o coração ao Senhor, que nesta noite todos os pecados seus sejam perdoados, em nome de Jesus. E que quando nós nos entregamos, nós nos derramamos diante da presença do Senhor Jesus, Ele faz algo diferente na nossa vida. Você que vive atribulado com o seu casamento,
Você que vive atribulado no seu trabalho, tem várias atribulações espirituais na sua vida, não consegue nada. Entregue seus caminhos nessa noite ao Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite, Senhor Deus, eterno Pai, nesta noite nós entregamos a vida dessas pessoas diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor possa apagar os pecados delas, de todas elas que se arrependeram verdadeiramente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Escreve, Senhor, o nome dela no livro da vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que elas possam, a partir de hoje, ser nova criatura em Cristo Jesus. Passar de ser nova criaturas a ser filhos realmente. Poder sentar na mesa do Senhor. Ceiar com o Senhor. Ser partícipe da mesa do Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Até segunda-feira. Que as doces consolações e o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Até segunda-feira, se assim Deus permitir. Dá o seu like, ó, seu joinha, porque sem o seu like, sem o seu joinha, nós não conseguimos alcançar as almas que o Senhor precisa. O seu comentário, por favor, seja gentil, faz um comentário bacana, entregue esse vídeo para outras pessoas. O do YouTube não saiu hoje, porque nós tivemos problemas com a internet. O técnico vai ter que vir olhar. Amanhã sai. Amém? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.